Olá, hoje estamos aqui na ACE para falar sobre startups, sobre inovação, sobre tecnologia, mas principalmente tirar alguns dos mitos que estão encobrindo esse mercado. Então, ninguém melhor do que o Pedro da ACE para falar sobre esse tema. Admiro muito o trabalho dele, tem uma super experiência que ele vai compartilhar aqui no AAA. Pedro, muito obrigado de aceitar o convite de participar aqui do AAA, desse espaço para falar sobre inovação, sobre tendência. Você é uma referência nesse mercado. A ACE é considerada a aceleradora mais bem-sucedida na América Latina. Se pudesse apresentar rapidamente o pessoal. Legal, com prazer. Prazer estar aqui, sou fã do trabalho de vocês também, adoro aí tudo que vocês fazem. A ACE hoje é uma aceleradora que trabalha com startups em estágio inicial, né? A gente trabalha com startups que estão já com produto no ar, ou seja, o cara tem que... A gente viu que de ideia para produto no ar tem muito chão, né? Uhum. E a gente ajuda essas startups com acesso a network, acesso a mercado, acesso a capital. A gente também faz investimento. Então a ideia é a gente conseguir fazer com que o cara chegue bem mais rápido, onde ele chegaria, sei lá, com as suas próprias pernas, mas em 2 anos a gente encurtar isso para 6 meses. Essa é a nossa proposta. E às vezes ele talvez nem chegaria lá porque ele não teria acesso ao que a gente consegue oferecer para ele. Isso é um lado, e no outro lado a gente também ajuda grandes corporações a inovar. Uhum. Então a gente ajuda grandes corporações a inovar com e como startups, pensando mais como startups e trazendo startups para ajudá-las no processo de inovação. Entendi. E aqui no Brasil, por um tempo, teve um estigma de que a aceleradora não daria certo no Brasil. Eu já escutei isso inúmeras vezes. E de outro lado, nós sabemos que estatisticamente conseguir fazer uma saída de uma startup, conseguir fazer um investimento bem feito ou selecionar bem uma startup, nós falávamos antes até da gravação, é algo muito, muito difícil. Por que vocês são considerados os melhores nisso? Eu acho assim, a primeira coisa, a gente se baseou naquelas aceleradoras que para nós são referência e tudo mais, e aí a gente viu que se eu fosse copiar o modelo delas aqui não ia dar certo, porque matéria-prima era diferente, cultura era diferente, a gente tinha que adaptar para o modelo brasileiro. Uhum. Então o que a gente fez? A gente errou um monte. Essa é a fórmula para a gente acertar e errar um monte. Então a gente errou, a gente aprendeu com os nossos erros, né, e foi melhorando o nosso processo. Então já passaram mais de 180 empresas aqui pela ACE. E aí a gente já consegue identificar padrões e aí com esse processo todo a gente conseguiu trazer um grupo de startups que é excepcional. Assim, que tá na primeira camada aí das startups brasileiras, várias já foram vendidas, a gente já conseguiu vender 8 startups, o que também nos posiciona de uma maneira diferente, porque todo mundo fala, não, aceleradora. Se a gente pegar nos Estados Unidos, 1/3 das startups que são investidas por fundos de investimento vem de aceleradoras, 1/3 já lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a proporção, a gente ainda não tem essa estatística tão clara, mas eu acho que é ainda maior. Que nos Estados Unidos. Então, o trabalho que tem sido feito é um trabalho de longo prazo. Então, quando o cara olha no curto prazo, ele fala, acho que não vai dar certo. Mas a gente nunca entrou para jogar no curto prazo. A gente sempre entrou para jogar no longo prazo. E aí a gente teve que lidar com uma série de coisas. Tipo aquela coisa, não, eu sou maioral, sou empreendedor, já sei escolher e tal. E aí a gente quebra a cara. Porque o mesmo skill que te ajuda a empreender, criar um negócio e tudo mais, não é o skill que te ajuda a escolher startups. E são 2 skills bem diferentes. A gente aprendeu na prática como fazer isso. E ao longo desse tempo, todo esse mercado de startups, quer dizer, há 5, 6, 7 anos atrás, poucos falavam de startup. Agora todo mundo fala de startup. Todo mundo é expert em startup, seja para criar uma startup ou para tentar investir nela, né? Então, como é que você tem visto isso? O mercado não está super, nem valorizado, mas está todo mundo olhando isso. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Um momento que isso me chamou a atenção, eu embarcava para pegar um voo e do lado de uma revista que era Marie Claire, tinha uma revista Como Criar uma Startup de Sucesso. E aí aquilo foi um alerta para mim. Eu preciso comprar essa revista, cara. Se chegou aqui, isso está totalmente disseminado e começam as bolhas. Como é que você está vendo isso? Olha, cara, esses dias eu vi um cara, sabe esses caras de pirâmide? Aí de Ponzi, esquema Ponzi. Eu vi um cara fazendo esquema Ponzi com startup, com investimento em startup. Você paga X por mês e você tem tanto de retorno. O cara fez um esquema Ponzi de startup e botou logo das associações
e tal. A gente, óbvio, entrou na CVM reclamando contra o cara. Mas o fato é que se já está nesse nível, né, que chega lá pro cara que não tem a menor noção, fala, ó, cara, startup é quente. A gente já está num nível de reconhecimento muito grande do que é esse mercado e tal. E daí, com certeza, tem muito hype, né? Tem virou moda. A gente está vendo um negócio de moda. E como toda moda, tem o lado que fica e o lado que vai com o tempo, né? Então a gente tem que saber equilibrar esses dois lados da moeda, né? E uma coisa também que me chama a atenção é que começam a ter muito mais do que o Lean Startup, né? Que é a bíblia do startupeiro, mas começam a ter guias de pitch, como fazer o pitch perfeito e como captar investimento e tudo mais. Também, tua impressão não é de que, assim como tem treinados para fazerem entrevistas de emprego, mas não necessariamente o cara trabalha bem, a pessoa trabalha bem, tem hoje startupeiro profissional? Exatamente isso, exatamente. A gente vê startupeiro que participa de tudo que é concurso, tudo que é oportunidade de dar o pitch, ele dá o pitch, ganha e tal. Isso vai dando uma falsa sensação de que ele está chegando a algum lugar. E ele não está, ele está correndo atrás do próprio rabo. Mas o mesmo skill que te... assim, não existe uma correlação entre fazer um bom pitch e criar uma boa empresa. Senão, era só pegar a escola Wolf Maia lá de atores e a gente teria os melhores empreendedores de todos os tempos. Né? O cara daria pitches fantásticos, mas não é. Não é verdade. Pitch é uma forma de venda, né, do teu projeto, da tua ideia. Só que precisa ter um projeto por trás. Se não tiver, e o projeto é mais importante. Então, assim, já vi a maioria, né, quando o pitch é maravilhoso, você tem que desconfiar, você tem que olhar os fundamentos. Já vi pitches abomináveis que tem excelentes startups por trás. Então, a gente não se deixa enganar, não se deixa cair nessa falácia do pitch, né? Acho que é um skill, todo mundo tem que saber de alguma maneira articular, sintetizar. Eu acho que o pitch, talvez, se eu for apontar o lado positivo, né, do pitch, ele faz você pensar, você tem 5 minutos para falar do teu projeto. E às vezes eu já vi aqueles caras que ligam o play e sai meia hora falando sobre o projeto e o cara não te disse nada, né? Que nem o cara te procura no evento, Arthur, preciso te falar. E o cara começa pá, só falta dar aqueles pandeirinhos de repente, né? O cara começar a cantar o repente lá. Porque ele não eu tenho uma oportunidade com o Arthur, preciso contar tudo pra ele. E o pitch não é isso, né? Então, na verdade, o que a gente precisa provocar o interesse do cara e falar, cara, vamos marcar um papo. Esse é o objetivo, né? Gerar o lead, não é fazer a venda. Sim, sim. Então, mas é um skill bom que o cara aprende a sintetizar. Eu acho que esse é, né? E saber dizer o que o seu negócio faz. E parece óbvio, né? Sim. Dizer o que o teu negócio faz, mas não é. E também, startup não começou a virar um estilo de vida? Começo a ver esse papo de que, bom, todo mundo pode empreender, todo mundo, startup agora é o caminho do empreendedorismo que vai salvar o mundo e tudo mais. E eu sempre gostei muito do teu conteúdo porque pode parecer um antagonismo, aí, uma dicotomia que você está à frente de uma grande aceleradora, mas o teu discurso é muito contra isso, né? Então como é que você está vendo o estilo de vida startup, que é a receita do sucesso para jovens e, enfim, agora todo mundo vai se tornar Mark Zuckerberg? A gente estava falando sobre isso, né? Meus posts 70% dos meus posts são falando para o cara não empreender, né? E eu falo assim, startup é um tipo de empresa, é um tipo de empreendimento, né? E é um tipo dos mais difíceis, provavelmente o mais difícil, que a gente tá brincando. É que nem o cara que corre no final de semana, faz uma corridinha lá no Ibirapuera no domingo, tá fazendo esporte. Uhum. Mas o atleta olímpico que corre lá, o Bolt, também tá fazendo esporte. Agora, a startup tá muito mais na linha do Bolt, que é um esporte de altíssima performance, precisa ser uns caras muito bons. E é muito difícil chegar nas Olimpíadas. A chance é que você não se torne um atleta olímpico. Uhum. Com startup é a mesma coisa. A chance é que você não crie um negócio bem-sucedido. Então, acho que tem muito desconhecimento sobre negócio. Quer dizer, eu posso criar um negócio, eu não estou desaconselhando as pessoas a empreenderem de maneira geral. Estou dizendo assim, entenda que tipos de negócios existem, entenda se você é o tipo de cara de startup, e o cara de startup é muito particular. Eu costumo dizer, não, todo mundo, as pessoas me falam, todo mundo pode ser startupeiro. Eu falo, cara, você imagina alguém no exército, lá no meio de uma guerra, levando tiro, e você acha que é todo mundo que tem perfil?
para ir numa guerra levar tiro? Não é. O cara tem uma psicologia e uma forma de lidar com as coisas, ele gosta daquela situação, ele gosta. Startupeiro é a mesma coisa, ele trabalha na restrição, trabalha, né, no miojo e tal. E essa coisa não é uma coisa comum, não é um perfil comum. Então, eu acho que esse é o perigo do que a gente está falando aqui. Está em tudo que é revista, tudo que é lugar, mas, por outro lado, não é para qualquer um. E essa enxurrada de novos investidores, que, enfim, começa... um dos fatores, mas acho que o principal não é esse, né? Mas baixa muito a Selic, as pessoas têm que buscar outras alternativas de investimento, que, aliás, do lado das startups, é muito curioso isso. As startups falam que não tem investidor no Brasil e os investidores falam que não tem startup, né? Então eu ouço dos dois lados. Tem uma barreira aí. Agora, do lado do investidor, começou a ter uma enxurrada de gente começando a ouvir que investir em startup é um negócio altamente escalável e tudo mais. E começam também, assim como os startupeiros chegam muito despreparados, começa a chegar uma onda de investidores que não sabem exatamente o que estão fazendo, né? Esse lado do investimento, como é que você está vendo? Assim, a gente está vendo... É o mesmo fenômeno, é o outro lado da moeda, né? Quer dizer, o cara lá ganhou dinheiro a vida inteira, sei lá, no mercado imobiliário, né? Ou com um gado, né? Que a gente estava falando aí. E aí ele fala, pô, tem uma oportunidade aqui, eu vou colocar dinheiro nesse ativo, que é um ativo de altíssimo risco, eu vou pegar uma partezinha do meu patrimônio e vou colocar lá, uma parte pequena. Só que o pequeno para esse cara é grande para o mercado de startups. E aí o que acontece? Imagina só você, imagina se te larga no meio e fala assim, Arthur, agora você tem que investir em startups, toma aqui 500 mil e invista em startups. Onde você vai? O que você faz? Com quem você fala? Que tipo de contrato você faz? Quanto de participação faz sentido? Quer dizer, tem tanto desconhecimento em torno desse tema, né, em torno desse assunto, que também precisa ser profissionalizado do lado do investidor anjo. Senão, o que acontece? Pode acontecer duas coisas. Ou o investidor entra numa startup que poderia ser bem sucedida e ele faz um acordo que impossibilita essa startup pegar mais dinheiro e a startup morre. E acontece o outro lado, o cara vai lá, consequentemente ele perde o dinheiro e fala, porra, esse negócio é furada, eu nunca mais vou investir em startup. Então eu acho que precisa ter uma profissionalização também desse lado. A gente recebe muita gente, porque como a gente é uma aceleradora, naturalmente a gente tem um crivo, a gente recebe mais de 2.000 startups todo semestre se inscrevendo aqui. Então a gente faz uma peneira muito, muito, muito grande para os caras que ficam aqui. E aí vem o cara e fala, pô, eu quero investir nas que passaram aí por vocês. E mesmo assim a gente tenta selecionar o perfil desses investidores, porque a gente tem que colocar os melhores. E para esses, que interessante, paradoxo, né? Para as startups que saem da ACE, hoje 100% delas conseguem dinheiro. 100% delas conseguem dinheiro. E agora o nosso desafio é garantir que esse dinheiro seja cada vez mais inteligente. É o smart money. Então o nosso desafio é colocar cada vez pessoas melhores com dinheiro do lado das startups. Eu acho que é para aí que está andando o mercado. Então, assim, se a gente for ver no mercado americano, lá pega o Vale do Silício, porque o resto dos Estados Unidos é tipo Brasil. Não é muito diferente aqui do que a gente encontra. Ela vai lá em Ohio, é tipo a gente ir para Minas, não tem muita diferença. Agora, o São Francisco são gerações e gerações de pessoas que criaram startup, venderam startup, criaram startup, venderam startup. Então, o dinheiro que chega é um dinheiro de alta qualidade. Não só é abundante e infinito, mas é de alta qualidade. E aí os caras estão numa posição privilegiada em relação a gente. O que a gente está tentando fazer é criar uma pequena ilha de qualidade e aí essa ilha irradiar para o resto do mercado. Não, leia-se o que aconteceu com o PayPal, o que acontece nas rodadas subsequentes, o que acontece com o Reid Hoffman, com todos esses caras que a diferença é que tem muita experiência depositada, Exatamente, né? Tem muita experiência depositada. E agora, falando de risco do investimento, do lado da captação, agora vem a ICO. Então, quer dizer, é o risco sobre o risco. Nós temos mecanismos mais criativos de captação de recurso aliado à criptomoeda. Então, quer dizer, é o risco da startup somado ao risco da própria criptomoeda que está amarrada nisso. E essa semana saiu uma notícia de uma startup que sumiu com o exatamente, que fez no Brasil ainda não tínhamos caso de ICO e a primeira grande notícia não é exatamente feliz. Tivemos um ICO, essa é a boa notícia. A má notícia é que o cara sumiu com o dinheiro. E aí, o que te parece? Assim, eu acho que o ICO, eu olhando a lista das empresas que fizeram ICO, eu não investiria 1 centavo na maior parte delas.
muita ideia, muita empresa é projeto ainda, e muitas delas são relacionadas ao mundo das criptomoedas. Então, assim, os caras, é um dinheiro que está lá, que o cara tem, pô, isso aqui é legal, isso aqui vai... E os caras vão apostando nessas empresas. Mas eu acho que... E aí, quando o cara faz o ICO, ele emite a própria moeda dele e a moeda vira a ação, né? Eu acho meio, assim, eu não investiria ainda, mas tem tentativas de profissionalização, né? O Naval Ravikant, que é o cara do AngelList, criou um site onde ele faz uma curadoria dos ICOs. Então ele pega aqueles ICOs que ele acha que tem fundamento e coloca lá, que eu acho legal. Então acho que cada vez mais vai ter... A gente está em fases embrionárias das criptomoedas. Então tá todo mundo encantado com Bitcoin agora, e aí, pô, é um negócio que o cara tem que ficar minerando lá no computador e daí gasta mais energia do que, né, do que o retorno que tem. Então assim, a gente tá vendo... E por que precisa minerar? E daí começam criptomoedas mais inteligentes, né? Algumas delas até fizeram ICO para financiar, né, o próprio, né, hoje os ICOs são feitos em Ethereum, né, porque é a plataforma que permite isso acontecer. Então assim, eu vejo com bons olhos no médio e longo prazo como uma fonte de financiamento, mas eu fico sempre muito assustado, né, eu sempre uso a máxima lá do Warren Buffett, né, quando tá todo mundo muito ganancioso, você fica cuidadoso, né, e acho que é mais ou menos isso que está acontecendo hoje. Tem muita euforia. Quando tem muita euforia, também vem muita irracionalidade. E irracionalidade vem bolha. E ela não tem limites, né? Não tem limites. Agora, uma pergunta sobre blockchain. Depois eu quero falar um pouco sobre as grandes empresas. Você comentou também que vocês conectam com grandes empresas, né? Mas sobre blockchain, uma coisa que me chama a atenção é do CEO da Y Combinator, que ele fala, né? De um lado tem chegar muito cedo numa onda e de outro lado, mesmo as startups têm dificuldade de entender que muitas vezes elas chegam atrasadas, né? Então elas estão criando um novo grande negócio que já existe, né? E ele cita lá, né? As pessoas começaram a acordar para buscadores, algumas pessoas no começo dos anos 2000, sendo que era uma corrida de winner takes it all, e 2004 o Google já era absolutamente gigante. 2004, o que estava acontecendo de novo era Facebook, mas em 2008 também era uma corrida já muito definida. Em 2008 surge Uber e Airbnb. E aqui no Brasil eu vejo as empresas falando da uberização disso e daquilo. É um papo de 10 anos atrás, né? Então a pergunta é, muito se fala que o blockchain vai ter um impacto maior do que a internet, que nos próximos 10 anos nós vamos ver o que a internet causou em 25 e tudo mais. Você já começa a ver startups conseguindo enxergar isso ou criando aplicações práticas? Eu vejo já vejo algumas startups, especialmente lá fora, aqui no Brasil, a gente tem muito entusiasta ainda criando e tal, tem muita gente que séria, né, fazendo, mas lá fora, vai para o Vale do Silício e nos fala outro assunto. Né? Assim, os caras assim, do you buy crypto? O cara nem fala blockchain mais, né? Nem fala Bitcoin, ou já fala cripto e já lista umas 5 que tu tem que comprar. Então, assim, tem uma euforia em cima desse negócio. Agora, a tecnologia blockchain, né, assim, o conceito, muito mais do que a tecnologia blockchain, é uma tecnologia que é um gerador de confiança eletrônico, né? Então, assim, eu nunca trabalhei contigo, não confio em ti, mas a gente tem essa camada que garante que a gente pode fazer negócio e aí os caras acham que é aplicação para governo, né, essas absurdas de ter cartório, né, que é uma coisa super arcaica no Brasil, vão mudar. Mas, assim, eu acho que, eu não sei se vão ser só as startups que vão usar essa tecnologia do melhor jeito, mas eu acho que as grandes empresas podem começar a usar blockchain hoje, né? Então, e eu acho que estão começando a usar, né? Eu vou em muita grande empresa, banco, seguradora, tá todo mundo começando o projeto de blockchain. Então eu acho que o blockchain como tecnologia, ele vai ser utilizado em vários contextos, né? Desde contratos inteligentes até coisas que a gente vai poder aplicar no dia a dia, coisas loucas, tipo comprar bens digitais que a gente nem imaginava. Então, assim, eu acho super legal, mas eu não sei, eu tenho medo um pouco dessa coisa de criar uma startup em torno de uma tecnologia, né? Eu acho que você tem que criar uma startup em torno de um problema. E aí você usa o blockchain, né, pega, por exemplo, Uber, né, que a gente falou uberização. Uber, ele é usa roteirização, usa, né, o online para offline e tal, só que agora está começando a usar cada vez mais inteligência artificial,
ele está começando a usar cada vez mais a tecnologia de carro autônomo. Que quando ele começou, ele não está pensando em carro autônomo necessariamente. E aí ele foi... Então, assim, ele está começando a usar outras tecnologias que ele não nasceu com para implementar o seu modelo de negócio. Eu acho que essa é a diferença que eu acho das boas startups. Porque no final o Uber está se provando cada vez mais, e agora com o lançamento do Uber Air, né? Está se provando uma empresa que está atacando o problema mobilidade, mas não necessariamente app. A minha observação com relação ao blockchain, também sou muito dessa linha, qual que é o problema que está sendo atacado, mas aqui no Brasil me parece que ainda muita gente olhando app, né, usando aplicativo e entrando em mercados que são sangrentos, né, são mercados de você conseguir modelar esse mercado onde você tem que fomentar demanda e oferta. Dificílimo. Você tem 2 clientes, né? Você tem 2 clientes. Quando você tem um marketplace. Difícil, né? Você duplica a dificuldade de criar um negócio, né? E com relação às grandes empresas, por um momento elas se viram assustadas com as startups, no segundo momento começou a se falar de sinergia, inclusive o deus das startups, o Eric Ries, agora lança, né, o The Startup Way, né, que eu achei maravilhoso a abordagem, porque é o cara que tinha todas as respostas para tudo e de repente é colocado dentro da GE, né, um gigante, um colosso, e esses mundos têm que se conversar. Então, no começo do livro ele fala... Então, tive que rever algumas coisas. Realmente você precisa ter mais controle, mais projetos e tudo mais. Então, assim, 2 perguntas. A primeira, as startups, todo startupeiro quer atacar uma grande empresa, um grande negócio, mas no final ele também está tentando construir um, né? Então, ele tem aquela aversão às grandes empresas, mas ele queria ter a dele, né? Segundo, as grandes empresas já deixaram, acho que um pouco essa fase do startup vem para me matar. Como é que tem sido esse link de grande empresa e startup? É muito interessante isso, né? Tá todo mundo falando de novo, tem um hype muito grande e a gente vê de tudo, desde tour no Vale do Silício, que o cara só tira foto lá do lado do coisa do Android, lá no Google, no jardim. Safari, né? Que é no jardim lá do Google. O Eric Ries mesmo, quando ele esteve aqui, a gente teve a oportunidade de bater um papo com ele na HSM, eu fiz uma hora aí de bate-papo com ele, e ele fala assim, cara, me sinto às vezes um animalzinho no zoológico, todo mundo vem me visitar, delegações de todo lugar, mas eu acho que tem um fundamento aí que os caras podem aproveitar, quer dizer, tem uma filosofia que o Eric Ries aborda bem nesse livro recente, da Startup Way dele, que é a maneira de pensar, e eu acho que a maneira de pensar é muito ligada à maneira de pensar de um investidor. E as empresas estão acostumadas a pensar o seguinte, cara, vou fazer esse projeto aqui, ele precisa dar certo. Tomara que esse dê certo. Ó, Arthur, eu vou te dar esse budget aqui de 5 milhões, você faz negócio, você precisa dar... Aí você fica numa situação que ou acerta ou acerta. Tá. Ou Arthur acerta ou acerta. E se a gente usar uma perspectiva mais de venture capital, eu falo assim, cara, eu não sei se o Arthur vai dar certo essa. Então eu tenho que ter 20 iniciativas dessas, para 2 darem certo. E eu vou colocar, em vez de 5 milhões, eu vou colocar 50 mil em várias. E depois eu coloco 100 mil em metade. E depois eu coloco 500 mil em metade. Então, eu acho que essa filosofia de pipeline, e eu vou colocando dinheiro, e eu vou me permitindo errar, e o erro vai me gerando aprendizado, eu acho que é o que a gente traz de melhor desse mundo das startups. Porque é o que eu brinquei no início, né? Como é que você aprendeu? Eu aprendi errando. E ninguém fala isso, né? As empresas falam, não, tudo que a gente faz certo. E eu adoro ir na empresa e o cara me fala assim, olha, cara, a gente já testou essas 10 coisas e deu tudo errado. Pô, que legal, pô. Você já está num outro nível de maturidade, né? Fantástico. E para fechar, como eu falei, eu admiro muito teu conteúdo, enfim, tudo que você fala, porque é contestador. E o que nós falávamos antes da gravação, né? Foge ao chavão, né? O que irrita é exatamente ver esse discurso politicamente ultra correto e que vai dar tudo certo. Acredite no seu sonho. Exatamente, torne-se multimilionário seguindo a fórmula A, B ou C e tudo mais. E aí, quais foram as maiores bizarrices ou o que você tem para falar, não para desconstruir o espírito empreendedor, como comentaram no teu Facebook, né, que você me contava, mas o que você tem para dizer a respeito disso, da espuma que tem em torno desses assuntos hoje em dia? Eu acho que no final do dia a gente está sendo vendido um discurso de que sucesso está correlacionado diretamente a quanto dinheiro você ganha, e quanta exposição você tem na mídia, e etc. E isso não é sucesso, isso é o teu ego, né? Aquele monstrinho que, se tu não cuida, né? Especialmente se tu tem muita exposição, né? Então eu tento, por exemplo, eu tento
me desafiar, né? Então, por exemplo, eu adoro o Elon Musk. Tudo que o Elon Musk faz, eu adoro. Eu falo, porra, eu tô gostando demais do Elon Musk. Tem algum problema? E daí, esses dias, eu postei um artigo que era um cara que fala assim que a Tesla deve quebrar. Assim. E aí eu postei, será que a Tesla vai quebrar? Mas eu postei de propósito pra mim mesmo, pra eu dizer pra mim, cara, não acredita em tudo que tu, né? E acho que a gente fica muito nessa bolha e a gente pensa muito pouco no propósito, no que eu quero, o que é legal, como é que eu quero que seja a minha vida? Ninguém pensa nisso. Eu falo, não, eu quero fama. Eu quero que as pessoas gostem de mim, eu quero ser admirado, eu quero que tirem um selfie comigo. E aí cria toda essa onda de youtubers e pessoas, né, influencers que tiram fotos, né, que parece super casual, mas tem uma puta produção. Então gera toda uma coisa meio da superfície. E eu acho que quando a gente está tudo muito superficial, ou tudo indo muito para um lado, eu gosto de pensar para o outro. Sabe? Peraí, qual que é o livro básico desse negócio? Vamos voltar para a literatura essencial, vamos voltar para os caras que... E tu mesmo estava falando, né? Pô, essa coisa já se fazia 20 anos atrás, isso aqui já se fazia... Então, assim, não tem nada, tem algumas coisas novas, e eu acho que a grande novidade é que o custo de criar uma empresa é muito mais baixo do que era. Talvez essa seja a maior novidade de todas, se pegar em tudo isso. E aí tem a curva das coisas acontecerem está ficando mais rápida, mais curta, e isso causa uma série de oportunidades. Então a gente está vendo uma era muito legal. Assim, acho que é uma era em que está todo mundo meio que sem saber o que fazer, profissionalmente, as carreiras estão se desmontando, né? Em todas as carreiras estão se desmontando, mas eu acho que é uma era que os nossos filhos, os nossos netos e os nossos bisnetos não vão viver. A gente está numa era muito especial da história e a gente tem que ficar muito grato por isso que a gente está vendo. E o número de oportunidades que existem é muito superior ao que a gente consegue imaginar. E eu gosto, só para encerrar o raciocínio, tem um livro do Kevin Kelly, que eu acho que é um dos caras mais legais, a gente até teve com a filha dele em São Francisco, ela foi falar para as nossas startups na semana anterior, a gente fez um evento lá, e o Kevin Kelly escreveu um livro que é The Inevitable, o inevitável, as coisas que são inevitáveis, eu acho que você já deve ter visto. E ele fala uma coisa muito legal, que todo momento é o momento certo, né? Então se tu pegar assim, nossa, a gente sempre fala, se eu tivesse comprado um Bitcoin há 5 anos, hoje eu estaria milionário. Se eu tivesse feito um negócio há 2 anos atrás, eu estaria... Nossa, quando eu cheguei a São Paulo, eu morei em São Paulo, moro há 17 anos, 16 anos. Quando eu cheguei em São Paulo, se eu tivesse comprado 3 apartamentos, eu estaria multimilionário no mercado de imóveis. Mas isso é uma ilusão cognitiva, porque hoje tem exatamente essas outras oportunidades que estão exatamente nesse estágio. Exato. Então, sempre é o momento. E a gente está hoje num momento que é uma abundância, né? A gente está vendo uma era da abundância. E tem muita coisa para fazer, sabe? Eu acho que o que a gente menos tem que fazer é ficar fazendo o que todo mundo está fazendo. Se todo mundo está fazendo isso, numa era tão múltipla que a gente tem, eu acho que a gente tem que olhar para outros lados. Então é isso que eu tento fazer, sempre tento dar um contraponto para as pessoas pensarem, pô, será que você deveria empreender mesmo? Será que não tem outra coisa mais legal para fazer? Será que você não pode trabalhar numa startup? Você já pensou em trabalhar numa... São coisas que as pessoas não falam. Tá? Acredite no seu sonho. Será que... O quanto você tem um sonho mesmo? Vamos questionar isso. Qual que é o seu sonho? E aí a gente desconstrói um pouco essa visão, assim, meio que... É tão fácil tudo hoje, né, na cabeça desses novos gurus. E nunca é fácil, cara. Sempre é muito difícil, é muito trabalhoso, requer muito esforço. Então acho que é isso que eu tento fazer, né? Quebrar um pouco essa coisa da saída fácil. E na maior parte do tempo, o que acontece, né? A receita dele funciona para ele. O que eu quero dizer? A partir da hora que ele tem uma massa gigante de seguidores, o negócio dele deu certo. Então alguns perguntam, poxa, mas esse guru aqui, mas ele ganhou tanto no ano passado, ele tem tantos seguidores. Prova que o negócio funcionou para ele, e não para os seguidores. Parabéns para ele. Para ele, talvez não para quem segue. Agora, e assim como todo mundo busca um negócio altamente escalável, parece que hoje tem um negócio não escalável, é um pecado, né? É uma coisa errada. Nossa, o cara tem uma padaria. Tá super errado, que é péssimo, né? E na história do próprio Airbnb, eu fiz um resumo recentemente aí sobre a história do Airbnb.
N passos altamente não escaláveis para poder no final encontrar um modelo de negócio. Agora, adorei esse final sobre que as oportunidades do passado, é aquela história que eu falo também, né? Ser profeta do passado é a coisa mais deliciosa, olhar né? no retrovisor é fácil. É facílimo. Então a pergunta é, que eu sempre gosto de fazer, que a provocação é o seguinte, e o Pedro de hoje, 2017, o que você aprendeu recentemente que você realmente queria ter escutado há 5 anos, há 10 anos atrás? Qual que foi a... Assim, várias coisas reforçam essa mesma tese, mas é meio clichê, tá? Então eu vou parecer um cara né, um guru, mas a gente ouve, né? A mesma coisa. Não, o segredo está nas pessoas, o segredo está nas pessoas, o segredo está nas pessoas. E a gente lê em tudo que é livro, E aí a gente vai nas empresas, nas grandes empresas, e as pessoas não são dadas a oportunidade para fazer coisas diferentes. A gente vai nas startups e a gente vê que quem faz a diferença é o time. Tudo está relacionado às pessoas. Então, acho que nessa era cada vez mais tecnológica, mais escalável, mais automatizada, inteligência artificial, tudo que é mais humano, né? Tudo que tem um viés mais humano, acho que vai ser mais valioso. O valor do que é mais humano vai aumentar porque tudo aquilo que a gente faz automatizado vai ficar comoditizado. Então, o que eu tenho aprendido hoje cada vez mais no valor que tem você ter boas pessoas fazendo as coisas. E aí não é um pouco melhor, né? E por isso que eu acho que talvez seja o meu maior aprendizado é insistir em trazer as melhores pessoas para perto. Insistir e ser obcecado com isso, ser obcecado. E começar do sonho até a pessoa... Então, você vai dizer, quem que eu queria? Não, eu queria que o Lehman trabalhasse comigo. Então, eu vou primeiro prospectar o Lehman. E aí eu desço... E essas coisas eu não tinha. Eu tinha intuitivamente, falava assim, Pedro, as pessoas são importantes? Óbvio, mas óbvio que é importante. Quem não sabe, né? Tá em tudo que é livro, né? Mas eu acho que isso talvez seja o nosso maior aprendizado aqui. No final, tudo que a gente trabalha com tecnologia e tal, no final tudo se resume a saber identificar as melhores pessoas, dar oportunidade para as melhores pessoas e deixá-las sozinhas fazer as coisas, não se meter muito no caminho delas. E é muito difícil fazer isso, é muito difícil. Pedro, fantástico. Então, assim, fica o convite para você entrar no site da ACE, acessar o perfil do Pedro, seguir ele no Facebook, os textos dele são fantásticos. No YouTube tem uma série enorme de vídeos. Você gosta daquele do soco na cara, né? É fantástico. Eu vou colocar o link aqui no post. Então, fica o convite para você que assina o AAA conhecer um pouco mais, de repente, para sua empresa tem algum link com a ACE. Então, Pedro, não tem como agradecer. Fantástico papo contigo. Um prazer, cara. Manda um abraço aí para todo mundo do AAA. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Valeu.